Segunda lei de Newton, ou princípio da dinâmica. Olha só, pessoal. Para que o corpo parado se movimente, é preciso que nele atue alguma força resultante não nula. Newton percebeu, galera, que as forças, elas produzem aceleração nos corpos, tá? Então, olha só. Em corpos de mesma massa, quanto maior a força, maior é a aceleração que aquele corpo adquire. Quanto menor a força, menor a aceleração. Vamos dizer, por exemplo, imagine que eu tenho dois carrinhos de supermercado iguais, com a mesma massa, tá bom? Os dois contendo a mesma massa. Só que eu tenho duas pessoas diferentes empurrando esses carrinhos, tá? Uma pessoa que é uma mulher adulta e outra uma criança, tá bom? Então, a pessoa, a mulher adulta, vai empurrar o carrinho com mais força do que a criança. Perceba, os carrinhos têm a mesma massa, tá? Só que a mulher adulta, ela vai empurrar o carrinho com mais força que a criança. Perceba que o vetor azul aí é maior. Ora, consequentemente, a aceleração que esse carrinho vai adquirir vai ser uma aceleração maior do que a aceleração adquirida pelo carrinho que a menina empurrou. Ou seja, eu tenho dois corpos com a mesma massa, porém, o que eu aplico uma força maior vai adquirir uma aceleração maior. Aquele onde a força é menor, a aceleração também vai ser menor, tá certo? Vamos ver outra situação. Nessa outra situação, nós temos o seguinte: corpos de massas diferentes, as massas não vão ser mais iguais. Quando estão sob a ação de uma mesma força resultante, podemos dizer que quanto maior é a massa desse corpo, menor é a aceleração que ele adquire. O inverso também é verdadeiro. Quanto menor a massa de um corpo, maior a aceleração que ele adquire. Então, massa maior, menor aceleração, massa menor, maior aceleração para a mesma força. Por exemplo, imagine que eu tenho dois corpos. Um tem uma massa maior e o outro tem uma massa menor. Por exemplo, esses dois guarda-roupas que estão aparecendo aí no vídeo. Aí eu tenho uma pessoa que vai empurrar esses dois guarda-roupas com a mesma força, tá? A intensidade da força é a mesma, é igual, o mesmo valor. Nesse caso, o guarda-roupa que tem uma massa maior vai adquirir uma aceleração menor do que aquele guarda-roupa que tem uma massa menor. É só você pensar, eu vou empurrar dois objetos, tá? Quem é que vai adquirir uma aceleração maior? O que tem maior massa ou o que tem menor massa? O que tem menor massa vai adquirir uma maior aceleração. Essa constatação, tanto no primeiro caso lá no carrinho do supermercado, tá? Corpos de mesma massa submetidos a forças maiores vão adquirir maior aceleração e corpos de massas diferentes submetidos à mesma força vai adquirir uma aceleração maior se a massa for menor e uma aceleração menor se a massa for maior. Essa constatação é conhecida como a segunda lei de Newton, matematicamente escrita assim: força resultante é igual a massa vezes aceleração. Fr é a resultante das forças que atuam no corpo, dada numa unidade newtons. M é a massa do corpo, dada em quilograma. E A é a aceleração que o corpo adquire, dado em metros por segundo ao quadrado. Nesse vídeo, galera, vamos falar sobre massa e inércia. Isso porque existe uma relação entre a massa e a inércia de um corpo. Quer ver qual é? Você lembra que inércia, eu falei no último vídeo, é a tendência, ou seja, a teimosia, entre aspas, que um corpo tem em manter seu estado de movimento retilíneo uniforme ou de repouso. Então, quem está em movimento tende a continuar em movimento, quem está em repouso tende a continuar em repouso, a menos que uma força resultante seja aplicada sobre ele para mudar esse estado, tá? Então, eu vou mostrar uma situação para vocês. Nesse caso aqui, ó, se eu perguntasse, é mais fácil parar um ratinho que vem correndo ou é mais fácil parar um touro que vem correndo? Com certeza, você me respondeu que é mais fácil para um ratinho. Sim, óbvio que é mais fácil para um ratinho. E se eu dissesse assim, é mais fácil você empurrar um ratinho ou é mais fácil você empurrar um touro? Com certeza, você também iria me dizer que é mais fácil empurrar um ratinho. E por que isso? Porque existe uma relação entre a massa e a inércia. Quanto maior é a massa de um corpo, tá? Maior será a sua inércia. Ou seja, quanto maior for a massa de um corpo, mais fácil é colocar aquele corpo em movimento ou mais fácil parar o movimento daquele corpo. Quanto maior for a massa do corpo, mais difícil é colocá-lo em movimento e mais difícil é fazer com que ele pare também. Tá certo? Então, essa é a relação de massa e inércia. Quanto maior a massa de um corpo, maior sua inércia. Quanto menor a massa de um corpo, menor sua inércia também. Bom, chegamos ao último vídeo, vamos falar sobre a terceira lei de Newton, ou lei da ação e reação, como também é conhecida. Eu quero que você acompanhe comigo alguns exemplos que eu vou colocar aqui na tela. O primeiro exemplo é de um homem que está remando, tá? Então, perceba uma coisa. Ao remar, o homem ele empurra a água com os remos num sentido, né? E o barco se desloca no outro sentido, no sentido oposto. Nesse caso, ele empurra a água para trás e o barco ele se desloca para frente. Né? Nesse outro caso aqui, olha, quando eu tenho uma situação onde eu tenho um canhão disparando uma bala, tá? Quando o canhão é disparado, o projétil, que é essa bala, ele é lançado para frente
E o canhão, por sua vez, é arremessado para trás. A mesma coisa funciona com armas, né? Quando você vai dar um tiro, quando se dá um tiro, quando o atirador ele dispara o gatilho, a bala é lançada para frente e a arma dá um supapo para trás, a jogada para trás, tá? No caso dos aviões, por exemplo, né? Como é que acontece o voo, tá? Então, vou falar só sobre uma parte rapidamente. Os gases que é produzido pela queima de um combustível, tá? E o ar comprimido sai das turbinas dos motores do avião, no caso, um avião a jato, ele é lançado para trás, né? Esse jato é lançado para trás, através da queima do combustível, e o avião se desloca para frente. Então, perceba que nessas três situações existe um deslocamento no sentido contrário ao da força exercida. No caso do garoto, o garoto no barco, ele rema para trás, o barco é impulsionado para frente. No caso do canhão, o projétil é lançado para frente, o canhão é jogado para trás. No caso do avião, o motor, as turbinas lançam o ar para trás, o avião é lançado para frente, tá certo? Então, olha só, isso ocorre porque para toda força exercida sobre um corpo, existe a ação de uma outra força contrária, isto é, no sentido oposto, exercida por esse corpo, tá certo? Então, isso é a terceira lei de Newton. Outra coisa, as forças, elas nunca aparecem isoladamente, e sim aos pares.